Olá, se você assistiu Matrix ou pelo menos ouviu falar de Matrix, o filme, você também conhece ele, Keanu Reeves, que fez muito sucesso e se tornou bastante popular a partir desta produção, né? E antes disso, ele fez grandes filmes, né, coisas bastante relevantes, mas ele estourou como um nome assim bastante popular por meio de Matrix. Vamos dar uma olhadinha no mapa astral dele? Vem com a gente. Keanu Reeves é um ultra-virginiano. Ele nasceu no dia 2 de setembro de 1964, às 5 horas e 41 minutos, em Beirute, no Líbano. Então, além de ter Sol em Virgem, ele tem ascendente em Virgem também, e Lua em Câncer. Então, nós vamos perceber aqui que nós temos um aglomerado de planetas, podemos dizer aqui que nós temos um stellium, né? Porque ele tem Sol, Mercúrio, Plutão, Urano e o próprio ascendente em Virgem, o que torna ele uma pessoa muito, muito virginiana e não tem como a gente descrever ele se não sendo uma pessoa metódica, alguém que persegue a perfeição, é alguém que cobra muito de si próprio e que faz seu aprendizado por meio da repetição e do ritual, né? Virgem é o signo do ritual, né? O signo metódico, o signo analítico. E vejam bem, ele tem aqui um Mercúrio muito potente, porque o Mercúrio virginiano ele é bastante potente, o que torna ele uma pessoa muito racional, porém, por um outro lado, ele tem a Lua em Câncer, o que acaba reforçando essa porção emocional dele. Então, a primeira vista que a gente vai ter do Keanu Reeves é aquela figura contida, né? Porque Virgem, com tanta coisa assim, Virgem com Mercúrio tão poderoso e ali em cima do ascendente, a primeira imagem que você vai ter é de uma pessoa contida, uma pessoa discreta, uma pessoa que gosta das coisas assim muito controladas, muito certas, né? Porque Virgem ele faz essa contenção e ao mesmo tempo nós temos uma Lua em Câncer, que é uma Lua muito emotiva, que busca muita nutrição, que oferece muita proteção e muita nutrição. Ele tem uma característica, né, que é justamente esse Marte, aliás, esse Marte em Câncer. Marte em Câncer é um Marte debilitado, é um Marte fraco, que faz com que ele, vamos dizer assim, possa ter dificuldades com a saúde dele ao lidar com crianças de um modo geral. Essa situação só não fica muito proeminente justamente porque essa lua canceriana acaba compensando, né? Então ele é uma pessoa de fato muito emotiva, porém que faz de tudo para conter e ele fica muito reservado nesse sentimento. Então, uma sensibilidade muito necessária para a carreira de ator, né? Então, essa lua em Câncer favorece muito isso. Uma emotividade bastante intensa, né? Ele tem a Vênus dele também está em Câncer, e Vênus fica numa situação peregrina, porém assim positiva por estar em Câncer, mas os dois planetas que estão muito fortes nesse mapa é Mercúrio, esse Mercúrio virginiano e essa Lua canceriana. Então são fatores muito fortes no mapa dele, né? Ele tem o meio do céu também regido por Mercúrio. Então Mercúrio está em poder desse meio do céu, que é a imagem pública dele, a capacidade dele de se tornar popular, mas uma popular meio que contida, então não vai ser, ele é aquele tipo de astro que quando aparece, ele aparece de um modo bastante forte, mas que nunca vai ser aquela explosão muito grande, né, de popularidade. Né? Nós temos então aqui Saturno em Peixes na casa 6, o que faz do que as limitações dele estejam no cotidiano, justamente por ele ser virginiano de um modo tão forte, isso faz com que ele se cobre muito na sua rotina, do seu trabalho, porque a casa 6 ela representa muito
a rotina, né? O dia a dia do trabalho, aquela coisa mesmo do cotidiano do trabalho, e ao mesmo tempo indica uma certa limitação também com a saúde, porque a casa 6 também é um indicador de saúde junto com a casa 12. Com a casa 12, exatamente. Então nós temos aqui um Júpiter em Touro na casa 9, o que fortalece ele muito no cenário internacional, o que faz ele uma pessoa que tenha preocupação também com a justiça, com a religiosidade, e fundamentalmente torna ele bastante popular e amplia a carreira dele no campo internacional, porque a casa 9 é a comunicação com o estrangeiro, né? Ele tem ausência de fogo, o que significa que, justamente por ele ser essa natureza muito apagada, né? Porque é uma natureza apagada, né? Por ele ter muita coisa em Virgem, muita coisa em Câncer, essa parte de entusiasmo que não está presente porque ele não tem fogo no mapa astral dele, faz com que ele se torne uma pessoa um tanto quanto apagada, né? Ele é predominantemente mutável e cardinal, o que torna ele uma pessoa bastante adaptável, uma pessoa que procura bastante o aprendizado, sempre no caráter virginiano, né? Porque os signos mutáveis são todos propícios ao aprendizado, mas Virgem é o signo que gosta de aprender na prática, né? Que gosta de aprender fazendo, porque ele, por ser terra, né? Então ele gosta nas coisas do concreto. E cardinal, justamente por ter bastante coisa em Câncer, então ele é uma pessoa de iniciativa, é uma pessoa que se propõe a iniciar as coisas e com bastante adaptação. Como ele não está muito forte no fixo, muitas vezes ele é uma pessoa que se deixa abater, né? E não consegue muitas vezes ter entusiasmo para seguir. É um mapa predominantemente diurno, você pode olhar aqui pelo desenho do mapa, você tem muita coisa na parte do alto e do lado do ascendente, diurno e oriental, o que faz que a vida dele seja orientada por si próprio, ou seja, se coloca sempre como ele o grande motor das ações dele, não está tão preocupado assim com o que pensa o outro, e ao mesmo tempo voltado para o público, né? Ele não é uma pessoa, apesar de ter Lua em Câncer, ele acaba conduzindo a vida dele muito mais no sentido do público. Eu só não digo que ele é desapegado à família, justamente porque essa lua em Câncer sempre dá um apego muito grande à família e às origens, mas o que move ele é o público, não é o privado, né? Digamos assim. Então, de um modo geral, esse é o mapa do Keanu Reeves. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e vamos nessa. Grande beijo. Um grande abraço e um beijo, aliás, né? Vamos trocar aqui. Um grande abraço e um beijo. Fui!